Deus não tem amnésia. Isso faz muito tempo, Deus nem se lembra mais disso. Ué, por que não? Deus tem amnésia? O pecado não deixa de ser pecado porque o tempo passou. O conserto com Deus deve ser feito e a tempo oportuno. Deus não achou lugar de arrependimento em Esaú, embora tenha chorado quando seu irmão levou a bênção no lugar dele. Ele vendeu sua primogenitura por um manjar e achou que isso não o impediria de receber a bênção. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado. O tempo de Deus não é como o nosso. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Sendo assim, o que aconteceu há 20 anos é como se tivesse acontecido agora mesmo. Mas se Deus não esquece, então não tem solução? A solução sempre vai estar na cruz. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, não para que pecássemos à vontade. O próprio Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Porque logo após o arrependei-vos, ele disse: porque é chegado o reino dos céus? Ora, porque o arrependimento precede a nossa entrada no reino. Se para entrar lá bastasse pecar e deixar o tempo passar, ele não precisaria ter morrido por nós. Mas e a graça? É por causa da graça que temos o direito de nos consertarmos com o nosso Senhor. O fato de sentirmos o nosso pecado é manifestação da graça. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, mesmo os que cometemos há muito tempo, mesmo os que cometemos antes de nos converter, mesmo aqueles pecados que todo mundo está fazendo. Nenhuma dessas justificativas apaga nosso pecado diante de Deus. Vou falar mais claro: os pecados cometidos quando você era jovem ou quando você não era um cristão, e mesmo os que você cometeu depois de se tornar um, precisam pesar em seu coração como algo que feriu a Deus. O arrependimento é necessário. Veja o que diz a continuação do texto de 2 Pedro 3, já citado, no final do versículo 9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Às vezes, não enxergamos que pecamos. Davi só se arrependeu de seus pecados depois de confrontado pelo profeta Natã. Salmo 51 mostra um homem verdadeiramente arrependido e desejoso de purificação. O conserto com Deus não foi feito com o casamento dele com Betseba, mas sim com a confissão e arrependimento. Casamento também não apaga pecado. Outras vezes, simplesmente não queremos nos arrepender. Isso acontece porque ainda estamos vendo o pecado sob uma perspectiva humana e conseguimos nos justificar. Nesses casos, precisamos pedir a Deus que gere em nós arrependimento. Não veja as coisas como o mundo vê. Leia a palavra de Deus e peça a Ele que te incomode sobre seus pecados, que te lave, que te limpe, que te restaure. O rei Saul foi rejeitado pelo Senhor, 1 Samuel 15:23. Ele também foi confrontado por profeta, mas não se arrependeu de sua desobediência. Antes se justificou e achou que ele é quem estava certo, e não Deus. Enquanto Davi se sentiu digno de morte, Saul estava preocupado em não perder seu reino. O assunto arrependimento merece ser estudado. Não corra o risco de ter do que se arrepender quando ele voltar. Ele já voltou para os que estão mortos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59:2. Se não nos arrependemos, estamos em pecado e assim separados dele. Deus não tem amnésia. Ele se lembra de cada ato, incluindo nossos pecados.
O tempo não apaga o pecado. É preciso arrepender-se. Deus estava lá quando você pecou. Você precisa se consertar com Ele, mas não tenha medo. Ele é amor. Porém, não se demore, porque Ele conhece o coração e sabe quem acha que pode enganá-lo.